Expo Indústria Maranhão 2025, seja bem-vindo ao segundo dia dessa que é a maior feira multissetorial do Norte e Nordeste. Estamos aqui no nosso estúdio de podcast para continuar as conversas, com as pessoas que fazem essa Expo 2025. E agora eu recebo aqui a Vitória Fernandes, ela que é especialista em design e moda do Senai CETIC, palestrou ontem no primeiro dia e também vai realizar uma palestra nesse segundo dia sobre o tema O Futuro da Moda Digital. E a pergunta que eu começo a fazer para você, Vitória, é qual é esse futuro da moda digital? Essa, na verdade, é a grande pergunta que eu também me faço e deixo até para Ainda não tem resposta? Ainda não tenho resposta, porque as respostas são muitas, É um mundo... óbvio que a tecnologia, ela vem invadindo todas as áreas, E a moda também não ficaria de fora, Então, as possibilidades de uso dessas tecnologias que a gente vê aí, as tecnologias emergentes, elas são infinitas, Então, realmente é um futuro aí para ser explorado e descoberto junto. O que a gente está falando quando fala sobre moda digital, A diferenciação daquela que é a moda física, que é as roupas que a gente utiliza no dia a dia. O que a gente está falando? Quando a gente fala de moda digital, eu acho que o conceito talvez principal disso é pensar que existe um mundo físico, que é real, mas existe um mundo virtual, digital, que ele não é físico, mas ele também é real, Então a gente sabe que com o avanço dessas tecnologias, a gente hoje tem uma virtualização das pessoas, Então as pessoas, elas têm seus avatares, elas têm suas personalidades dentro das redes sociais, que não necessariamente é a mesma pessoa do mundo físico, Então é um filtro, é uma roupa, é uma intervenção que você faz ali, que te coloca num lugar do virtual, do que não existe no mundo físico. E a moda, ela está se inserindo nesse lugar de existir apenas no mundo virtual, por exemplo. E isso gera uma economia, por exemplo, também? Gera, na realidade gera uma economia bem interessante, significativa, quando você olha, não só, você expande na verdade esse campo, Então a gente conhece o setor de moda e de produção de peças do vestuário, como as magazines, as lojas, onde a gente compra roupa, e você pensar que você pode comprar roupa também no mundo virtual. Então você compra roupa sendo um NFT, ou sendo uma roupa para um avatar, ou sendo um filtro que você vai usar em algum aplicativo. Enfim, existe realmente um universo de possibilidades de mercado, inclusive um mercado que roda muito dinheiro, Então, principalmente o mundo dos jogos, que eu acho que foi o primeiro lugar onde a moda se manifestou. A gente viu várias collabs entre jogos e marcas como Louis Vuitton, por exemplo. Então, a Gucci dentro do jogo. Então, você podia ter seu personagem vestido com a roupa da Gucci. Então, isso tem um valor econômico, que não... Bom, e como é que isso se articula com aquele que é o tema principal dessa Expo Indústria, A gente está falando de inteligência artificial, São todos esses pontos que já foram comentados. Como é que você vê essa relação da moda digital e da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, Ela é mais uma ferramenta. Então, por exemplo, quando eu trago esse exemplo, a roupa da Gucci e do Avatar. Aquilo ali é um software de modelagem 3D, onde você consegue reproduzir uma peça do vestuário que vai vestir um personagem também virtual 3D. E quando a gente traz a inteligência artificial enquanto ferramenta para isso, você potencializa esse processo criativo, essas possibilidades, Então, depende de qual inteligência artificial e para que finalidade você vai usar, você consegue potencializar esses processos. Então, por exemplo, num processo criativo, você coloca ali, usa a inteligência artificial para te dar várias variáveis de uma peça de roupa que você está criando, ou quando você usa a inteligência artificial para ser realmente uma inteligência de dados, que vai fazer uma análise de um processo de produção de uma peça física, inclusive, Então, a inteligência artificial, ela não se restringe ao universo da moda virtual, da moda digital, mas ela também colabora para uma melhoria, uma otimização de processos no mundo físico também do segmento da moda, Principalmente para a indústria. Eu conversava ainda há pouco com a Vitória, aqui antes dessa nossa entrevista, e ela me dava um exemplo interessante, Vitória, que eu queria resgatar, que algumas lojas, empresas já utilizam até sensores para tentar identificar de alguma forma o que o consumidor, quando entra naquele espaço, já de repente olha com mais atenção. Isso também é um exemplo dessa aplicação de inteligência artificial relacionada com a moda? A gente pode também pensar dessa forma? Com certeza, na realidade é uma aplicação de várias tecnologias que já existem, Então, desde tecnologias como eye tracking, que é uma tecnologia que é muito usada pelas câmeras, então todos esses artefatos que a gente convive no nosso dia a dia,
associado à inteligência de dados, que eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de analisar e compilar dados, porque na verdade a inteligência artificial, o que ela te faz é isso, ela consegue tratar um volume de dados e de informação que a nossa inteligência não consegue fazer na velocidade que ela faz. Então, quando você tem, por exemplo, uma tecnologia que vai observar o comportamento de um consumidor dentro de uma loja de varejo, para ver se a pessoa, quando entra na loja, para que lado ela se direciona? Será que ela viu o produto que está exposto num determinado local da loja? Isso não só para a loja de varejo de moda, mas para o supermercado também. Eles fazem muito esse estudo para entender para onde colocar os produtos, onde você vai vender a prateleira mais cara do teu mercado, né? Então, na moda, será que a pessoa olha o preço, olha o modelo, olha a textura? E aí você consegue, com esses dados que vão ser coletados a partir dessa tecnologia, fazer uma análise e repensar um fluxo de uma loja, repensar a coleção. Então você vai perceber que tem certas cores que em determinado lugar aquilo ali não faz sentido, as pessoas não se interessam por aquilo ali, né? Então, essas tecnologias, ela vêm para o setor para otimizar, para melhorar, para trazer respostas, né? E aí, óbvio que aí vem toda uma pergunta que sempre as pessoas fazem, esse medo, né, da vigília, né, que a tecnologia traz, né? Tudo que a gente está fazendo está gerando dados, tem alguém captando esses dados, né? Então, a gente fica nessa insegurança, mas hoje o mundo é isso, né? Então, realmente pensar como utilizar de maneira inteligente, realmente para trazer um benefício para a sociedade, né? E como é que o Senai se relaciona com essa discussão, com essa questão tanto de moda digital quanto de inteligência artificial nessa articulação? Especificamente o Senai CETIC, né? O Senai, como um todo, é a casa da indústria, né? Então, acho que a gente tem um compromisso de trazer um apoio, né, para a indústria, né, tanto para evoluir tecnologicamente, como principalmente capacitar, né, essas pessoas que vão atuar nessa indústria, que é uma indústria que está também em transformação, né? Porque essa transformação tecnológica, ela está caminhando ao mesmo tempo que ela é implementada, está sendo estudada. Então, tem muita coisa que está sendo implementada enquanto tecnologia que não tem estudo suficiente ainda para dizer para onde que isso vai, né? Então, as tecnologias estão sendo postas e a gente está aprendendo junto com elas. E eu acho que o Senai tem esse compromisso de dar esse suporte para a indústria da capacitação, né? Mas o Senai CETIC, especificamente, que é o Senai onde eu atuo, que o foco é química, têxtil e vestuário, a gente atende muito esse segmento, esse recorte de segmento, e a gente tem um olhar muito para a tecnologia. Então, a gente consegue trazer, implementar, testar. A gente tem feito cursos, né, de curta duração, de capacitação, voltados para essa tecnologia. Então, a gente tem um curso de graduação em design de moda, onde a gente já traz para os nossos alunos essas tecnologias. Então, inclusive, a gente foi a primeira faculdade da América Latina a ter na grade curricular o principal software de moda 3D, que é o Clow 3D, que é o mais usado mundialmente. Então, assim, a gente está sempre buscando aproximar o que tem de novo dentro do nosso escopo de trabalho ali. Mas o gap ainda é muito grande quando a gente está falando da indústria da moda relacionada com a inteligência artificial, por exemplo? Eu não sei te dizer assim, exatamente se o gap é muito grande. Depende da finalidade. Eu acho que a inteligência artificial, assim como outras tecnologias, ela está no hype, né? A gente vê que todo mundo fala, sei lá, qualquer notícia, a inteligência artificial ainda está muito no hype, porque a gente ainda está tentando entender o que é, né? Então, daqui a pouco isso vai dar uma sedimentada, a gente vai conseguir separar as coisas, o que é realmente, onde é que se aplica, se é viável, se não é viável, se serve. Porque às vezes você vai dizer, vou fazer uma inteligência artificial para tal coisa, mas na verdade aquela coisa não precisa, né? Tem aquele exemplo bem banal, né? Enfim, não sei se deve ser fictício, mas que a NASA estava desenvolvendo uma caneta para escrever no espaço e o lápis já escreve. Então, assim, para que eu vou inventar uma tecnologia de uma tecnologia que não precisa ser inventada, né? Enfim, então acho que a inteligência artificial, ela passa um pouco nesse momento por isso. É uma transformação, inclusive, de impacto significativo social, né? Que eu acho que é algo que a gente tem que olhar e tem que questionar. E como que a indústria da moda e a inteligência artificial está se relacionando aí é também um mundo novo, porque mais do que a aplicação da inteligência artificial na indústria, é justamente um mercado novo que surge a partir disso, que é uma pessoa comum que domina uma ferramenta conseguir desenvolver uma coleção de moda a partir de um texto. Ela não precisa saber desenhar, ela não precisa saber modelagem, ela não precisa... Tudo que eu ensino no curso
ela não precisa saber, porque a inteligência artificial vai entregar para ela ali alguma coisa meio pronta, né? Bom, e se você quiser saber o futuro da moda digital, você pode vir hoje aqui na Expo Indústria. Que horas é a palestra? A palestra é 17h30 no stand do Senai e eu vou falar sobre tudo isso mais um pouco e vocês vão entender como é que isso vai sendo aplicado na educação. Tá bom, muito obrigado a Vitória Fernandes, ela que é especialista em design e moda do Senai CETIC. Obrigado, viu, Vitória? Obrigada, eu que agradeço. Expo Indústria Maranhão 2025, Inteligência Artificial, uma nova revolução.